Que coisa boa, que delícia estar aqui na presença do Senhor. Desde que eu atravessei a porta, a gente já sentia tão forte a presença de Deus aqui nesse lugar, né, pastora Alba? Que coisa linda. O Senhor tem nos visitado aqui semana após semana. E nós temos recebido da sua fonte, nós temos recebido do manancial fresco do Senhor sobre as nossas vidas. E antes de eu começar a falar algo para vocês, eu sinto a necessidade de partilhar o meu testemunho pessoal. E para dizer o quanto as mulheres de atitude têm abençoado a minha vida. Sabe, quando olho para a forma como eu cheguei aqui e a maneira como Deus tem agido através da minha vida, na minha vida, isso tem gerado uma alegria tão grande no meu coração. E algum tempinho atrás, a gente estava conversando na época do Preciosa, a pastora falou assim: você vai pregar. E eu tomei aquele susto, né? E em um momento ela havia me dado uma temática, mas num percurso, na trajetória, a gente teve a necessidade de alterar a temática. E quando eu recebi a temática, eu fiz aquela cara, né, de, muito obrigada, pastora, mas o meu coração, eu falei, Senhor, a gente não pode falar daquilo que a gente não vive. A gente não pode falar daquilo que a gente não vive. Irmãos, irmãs, eu creio que no momento em que Deus liberou a palavra sobre o coração da pastora Nádia, informando do propósito dele com a vida de vocês em trazer essa palavra, eu quero dizer que ele também ligou um botão em mim. E que ele também foi operando na minha vida, ele foi me capacitando, ele foi me enchendo daquilo que eu precisava. E eu volto a dizer para você, a gente não pode falar daquilo que a gente não vive. Porque a gente entende que esse lugar aqui, ele é santo demais. E o Senhor, ele quer que você e eu estejamos na posição correta. Porque Deus quer usar a nossa vida, ele quer nos ver mulher de Deus, ele quer nos ver cheias do seu Espírito. E quando eu vim para as mulheres de atitude, eu aprendi uma coisa, que a gente pode ter muito talento, a gente pode estar cheio de dons espirituais, mas se você não tiver o fruto do Espírito, se você não tiver o caráter de Cristo, não vai adiantar nada. E como o Senhor tem ministrado isso ao meu coração. Eu quero dizer para vocês que eu estou com os pés aqui nesse altar, mas dizendo para você que daquilo que a palavra do Senhor tem tocado em vocês semana após semana, eu quero dizer que isso também tem tocado a minha vida. E eu louvo a Deus por isso, porque nós sentimos na carne, no espírito, aquilo que o Senhor está fazendo aqui em nosso meio. Eu quero ler com você apenas um versículo da palavra de Deus, que o Senhor colocou no meu coração. Sobre o tema de hoje, né, que é mansidão, né? Que tema difícil, hein? Por que você não escolheu outra, pastora? A pastora falou tudo, foi Deus que escolheu. E eu concordo plenamente, eu não tenho como duvidar disso. Abra a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 12, apenas o versículo 3, que a gente vai ler. Diz assim a palavra de Deus no versículo 3. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Vou ler mais uma vez. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Não se faz necessário a gente retomar, né, o texto de Gálatas 5. A gente já até decorou, né, semana após semana, o fruto do Espírito, já está aqui na nossa mente. E eu falava para o Senhor assim, Deus, cada virtude que a gente foi trabalhando aqui semana após semana, e eu conversava isso com as meninas, parece que existe uma linha tênue entre elas, que parece que uma coisa vai esbarrando na outra. E quando você vai se aprofundar na palavra de Deus, e realmente você entende que é isso mesmo, que o propósito do apóstolo Paulo é que
essas virtudes, elas vão mesmo se entrelaçando. E eu me perguntava sobre o seguinte: por que o apóstolo Paulo escreveu o fruto do Espírito e não os frutos do Espírito? E quando você vai se aprofundar no texto, você entende que o apóstolo Paulo, o propósito dele é fazer com que todas as virtudes que ele menciona aqui nesse texto de Gálatas 5, ele quer que todas elas apontem para uma das virtudes que também é citada no fruto do Espírito, que é o amor. Por isso, ele escolheu muito bem o uso da palavra o fruto e não os frutos. Porque a gente entende que nenhuma dessas virtudes ela pode ser executada se o amor for excluído dela. Todas elas precisam ser praticadas e respaldadas e alicerçadas numa coisa chamada amor. Eu já abri parênteses e fechei parênteses com você. A gente pensando ainda um pouco mais sobre Gálatas 5, a gente vai perceber que Paulo está escrevendo ali para o pessoal, né, da Galácia, ele está querendo cutucar as pessoas ali. Porque ele está observando que aqueles crentes ali, aqueles cristãos, eles estavam voltando ao costume dos judaizantes. Eles estavam, digamos que, pervertendo aquilo que Paulo estava pregando. Então, aquela igreja, ela começava então a valorizar muito mais a carne do que o espírito. Então, Paulo estava chamando todo mundo de volta e dizendo para eles o seguinte: só tem um jeito de vocês conseguirem agradar a Deus, é sendo espirituais. Vocês não podem mais escolher ser seres carnais, porque vocês são de Jesus. E aí, então, ele vai e fala para a sua querida igreja, em Gálatas 5:24, os que são de Cristo crucificarão a carne com suas paixões e concupiscências. E aí eu olhei para essa palavra aqui que o apóstolo Paulo escreveu e eu fiquei pensando, por que ele não escolheu nenhuma outra palavra? Ele escolheu a palavra crucificar. Uma coisa que a gente aprende muito bem com o apóstolo Paulo é que com a carne a gente tem que ser radical. A gente não pode usar meio termo com a carne. Então a gente começa a entender por que ele colocou a palavra crucificação aqui. Na verdade, quando você vai entender a palavra ali, dentro desse contexto, o Paulo está querendo dizer para mim e para você que quando ele diz crucificar, ele está apontando para Cristo. Ele está dizendo o seguinte: sigam aquilo que Cristo fez. Interessante, e aí eu vou caminhar com você para você entender aonde que o apóstolo Paulo quer nos levar. Quando o apóstolo Paulo diz, siga o exemplo de Cristo crucificando, ele quer dizer para mim e para você o seguinte: Cristo, ele morreu na cruz por mim e por você voluntariamente. Ele morreu na cruz por mim e por você voluntariamente. Então a gente pode dizer que Cristo decidiu morrer. Cristo decidiu morrer por mim e por você e por toda a humanidade. Então, o que o apóstolo Paulo quer dizer para mim e para você aqui, que é muito mais do que eu chegar aqui e matar a Mari. É, na verdade, a Mari se matar. É diferente. É diferente de ficar doente e morrer. É se matar, é eu me matar. Então, o que Cristo fez por mim e por você foi isso. Então, o que Paulo está querendo que você e eu façamos com a nossa carne é o seguinte: eu quero que você mate aquilo que há em você. E uma das coisas muito lindas que a cruz traz para a gente, tão profunda, é que a cruz, gente, ela é fatal. A crucificação é fatal. O indivíduo, quando ele é condenado à crucificação, ninguém fica ali na expectativa se ele vai morrer. Porque ele tem que morrer. E ficam ali os soldados observando e esperando até que aquele criminoso morra. Está conseguindo entender por que Paulo colocou essa palavra? É essa atitude que o Espírito Santo quer que nós tenhamos com aquilo que
milita dentro de nós. Radical. Não é deixar a carne morrer, porque ela não vai morrer sozinha. É você que tem que matar ela. É você que voluntariamente tem que se entregar no altar de Deus e falar: Deus, mata a minha carne, crucifica o meu eu, crucifica aquilo que há de mal em mim, porque eu não aceito não ser espiritual. Eu quero ser uma mulher, eu quero ser um homem que agrada ao Senhor. Agora, como é que a gente faz isso, né? A Bíblia, ela também dá essas respostas para nós. No próprio texto de Gálatas 5, Paulo ele vai dizer para a gente sobre duas coisas muito importantes, que eu não sei se você já parou para observar. O versículo 18 diz que tem uma forma da gente matar a carne. Sabe qual é? O versículo 18 diz que nós devemos primeiramente ser guiados pelo Espírito. Essa é a primeira coisa. Ser guiado pelo Espírito. E no versículo 16 e 25, ele vai dizer uma outra coisa. Ele vai dizer que a gente tem que andar no Espírito. Aparentemente, quando a gente olha para essas duas coisas, a gente acha que elas são iguais. Sim, elas se parecem, mas elas não são iguais. Quando a gente vai olhar profundamente para esse texto, a gente vê que existe uma diferença, ainda que pequena, mas que salta aos nossos olhos. Quando o texto bíblico diz que a gente precisa ser guiado pelo Espírito, a gente consegue perceber, isso nos dá a ideia de que é uma submissão passiva ao controle do Espírito. Eu aqui quietinho, eu, Roberta, aqui, Espírito Santo, eu estou submissa ao teu controle. Mas quando o apóstolo Paulo ele diz, andem no Espírito, isso já vai requerer de mim uma ação, ou seja, ao mesmo tempo que eu estou na passividade, me submetendo ao Espírito Santo, eu também estou na atividade, porque eu decido andar no Espírito. E quando o texto diz andar no Espírito, significa que o Espírito é para mim e para você como se fosse um caminho. O Espírito está aqui e eu vou andando nele. Ele vai dizendo para onde eu vou. Eu vou me submetendo passivamente aonde Ele quer me levar. Mas eu não fico parada, eu vou andando na direção que Ele quer me levar. E eu vejo, gente, que o grande problema das pessoas que tentam entrar na busca pelo fruto do Espírito é que elas são extremistas. Como isso? Existem algumas pessoas que elas entendem que a única responsabilidade de nos encher do fruto do Espírito é do próprio Espírito. Que eu apenas chego na minha casa e falo assim, Senhor, Espírito Santo, eu quero do teu fruto. Em nome de Jesus, amém. E aí, eu fico toda semana no discipulado, brigando com minha discipuladora, porque eu não consigo ser aquela pessoa que Deus quer que eu seja, porque eu acho que a responsabilidade é só do Espírito. Agora, existem também as outras pessoas que estão no outro extremo. Elas entendem que elas determinam o caminho. É pelos meus méritos que eu alcanço o fruto do Espírito. Eu preciso dizer para você, o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, que você tem que fazer uma coisa, juntar esses dois elementos. Eu quero dizer para você que você e o Espírito Santo são o elemento necessário para o recebimento do fruto do Espírito. Não existe, nunca isso vai acontecer na sua vida, você receber do fruto do Senhor, se você ficar sentado passivamente esperando que algo aconteça. Você precisa ser um forte cooperador do Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus ela diz que nós somos cooperadores do Espírito Santo. Eu sei que o Espírito está fazendo um negócio ali e eu me uno a Ele, eu coopero com Ele. Eu sei que existe alguma coisa que falta em mim, então eu me uno a Ele para aquilo que Ele está fazendo dentro de mim. Então essa unidade de você e o Espírito é que vai permitir que você alcance sim aquilo que você está buscando, que é o fruto do Espírito. Mas o grande problema, sabe qual é, Mário? É que a gente tem uma coisa muito difícil, que a gente luta todo dia contra ela. Sabe o que é?
a gente não consegue se submeter. A gente tem uma dificuldade tremenda de submissão. Essa palavra, a gente tem tanto pavor dela, que quando até a gente tem até vergonha de falar essa palavra lá no mundo. Verdade ou mentira? Essa palavra ela tem uma conotação negativa, não tem? Isso é culpa nossa. Porque a gente mesmo se encarregou de fazer isso. Mas eu quero dizer para você que existe um segredo de Deus para quem se submete. E você deve estar se perguntando assim, eu vim aqui para ouvir sobre mansidão. Por que você está falando sobre submissão? Sabe, a Bíblia ela vai dizer para mim e para você, quando você vai buscar a raiz da palavra mansidão, no Antigo Testamento, sabe o que significa a palavra mansidão? Submissão paciente. Eu vou repetir de novo para você. No Antigo Testamento, a palavra mansidão significa submissão paciente. E essa palavra ela fica automaticamente conectada a uma outra palavra chamada humildade. Por isso a gente vê que quando você vai ler então o texto de Números 12, no versículo 3, a palavra que está escrito ali no lugar de manso é anave, que significa exatamente isso. Submissão paciente, humildade. Moisés era o exemplo desse homem. E quando você vai para o Novo Testamento, a gente tem um grande exemplo de mansidão. Quem é? Jesus Cristo. A Bíblia, ela aponta para a gente o texto de Mateus 11, 29, que diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. O próprio Jesus se declarou humilde e manso. E a palavra que está dizendo aqui é praticamente a mesma. Então, quando a gente vai para o Novo Testamento, a palavra mansidão significa suave. E quando a gente junta, então, as duas coisas, você vai sair daqui hoje descobrindo o que é mansidão. Então, eu vou dizer para você que mansidão significa submissão suave. Você pode repetir isso comigo? Submissão suave. Se você e eu conseguirmos entender o que essas palavras juntas representam, eu estou dizendo para você com toda certeza, sem medo nenhum de errar, que ninguém vai conseguir te parar mais nessa vida. Ninguém mais vai conseguir te parar nessa vida. Sabe, gente, lá no início do ano, sempre no início do ano, a exemplo da pastora Nádia, nem você sabe disso, mas quando eu entrei para essa igreja, você falou que lia a Bíblia todo ano. Então, você pregou na semana, nesse mês, né? Dizendo que você seguiu o exemplo de alguém. Então, eu estou seguindo o seu. E eu coloquei esse propósito no meu coração de ler a Bíblia também todos os anos. E sabe, irmãos, no início do ano, Deus falou algo comigo a respeito de submissão irrestrita. E hoje Ele me traz aqui para falar sobre isso. O Senhor, Ele requer isso de nós. A gente tem muita dificuldade de entender o princípio da mansidão, porque a gente não entende de verdade o que está dentro do princípio da mansidão. Quando a gente entende que a gente só vai conseguir ser manso quando a gente entender o que é a submissão a Deus e aos homens, e entender que isso tem que ser algo voluntário, tem que ser algo suave, não pode ser algo que traga violência a você. Você vai conseguir, na sua caminhada, de verdade, com toda certeza, ser uma pessoa mansa. Aí você vai dizer para mim assim, mas Roberta, explica para mim aí o que é ser manso e o que não é ser manso, porque eu tenho algumas dúvidas a respeito disso. Então, vou dizer para você primeiro que o que não é mansidão. E aí, eu já posso até te ajudar para você escrever algumas coisas aí no seu coraçãozinho, né? Mas o que não é mansidão é insubmissão, é fraqueza, é covardia, omissão, dureza de coração e intolerância. Tudo isso não é submissão.
E eu não preciso nem ficar dando exemplo para você, porque você já entendeu tudo aquilo que eu disse, não é verdade? Agora, o que é submissão? O que é mansidão, perdão? É ser delicado com todos, é ser atencioso, compreensivo, ser capaz de perder uma discussão sem se exasperar, aquele que é capaz de discutir um assunto sem perder a calma, aquele que é capaz de se livrar do espírito de vingança mesmo diante da provocação, aquele que prefere errar perdoando em lugar de acertar odiando. Vocês ficaram assustadas com isso? Aquele que prefere errar perdoando em lugar de acertar odiando. Ou odiando errado. É segurança, é moderação, é uma capacidade dada por Deus de se controlar diante daquilo que nos irrita. Trocando em miúdos, mansidão é força sob controle. Você nunca mais vai esquecer disso. O que é mansidão? É força sob controle. Uma vez eu ouvi uma frase, e eu quero partilhar ela com vocês, talvez você até conheça. Tem uma frase que diz assim, quando a gente quer ilustrar uma mulher que está com raiva do marido, e ela pede forças ao Espírito Santo, aí ela vai lá para o quarto de escuta dela, e ela fala assim, Senhor, me dá sabedoria, porque se o Senhor me der forças, eu mato ele. Não é? Quantos de nós já não fizemos essa oração, né? Em algum momento da nossa vida. Tem gente que deve fazer quase todo dia, né? Porque cada um tem a sua aprovação. E a gente também vai conversar sobre isso. Porque a gente entende de verdade que nós temos essa força dentro de nós. E semana que vem a gente vai até ouvir um pouco mais sobre isso através da pastora Nádia falando sobre o domínio próprio. Por isso que eu quero focar muito na questão da submissão com você. Da mansidão suave. É para a gente entender de verdade que tudo aquilo, gente, a nossa carne, ela está gritando o tempo inteiro. Você o tempo inteiro, você é ameaçado. O tempo inteiro você é cutucado. E a gente vai precisar diariamente tomar decisões em relação ao que nós queremos ser como cristão. A gente vai ter que todo dia tomar essa decisão, porque eu preciso dizer para você uma coisa. Meu marido sempre repete essa frase para mim, que o nosso livre-arbítrio, ele foi crucificado no dia em que você aceitou Jesus. Não existe mais a sua vontade. O que existe agora é a vontade de Cristo que tem que reinar em você todo o tempo. Então eu quero dizer para você, sinto muito e não sinto nada, que quando você recebeu a Jesus, eu quero dizer para você que foi inaugurada uma guerra dentro de você, entre a carne e o espírito. Aí você pergunta assim, Roberta, mas diz para mim aí, quando que vai acabar essa guerra aqui dentro de mim? Aí eu vou dizer para você assim, só quando Jesus voltar e todo mundo estiver lá na glória com ele. Vai durar a tua vida toda. Eu queria te dizer uma coisa diferente, mas eu não posso. A Bíblia não me deixa dizer diferente. E todo dia eu sinto isso na minha vida. Porque eu preciso viver essa guerra todos os dias da minha vida. Mas tem tanta recompensa para quem decide viver isso, gente. E é exatamente disso que eu quero partilhar com você. Sobre os benefícios de ser manso. Sobre os benefícios de ser mansa. A Bíblia, ela diz para a gente lá em Colossenses, capítulo 3, de 12 a 13, assim. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós também. O que esse texto diz para mim e para você acerca da mansidão, e eu aprendo com esse texto, Colossenses 3, 12 e 13. O que eu aprendo com esse texto acerca da mansidão, sobre o benefício que ela traz para a vida da gente, é que a mansidão, ela vai gerar dentro de nós o acolhimento dos defeitos do outro. Quando o texto bíblico ele fala que a gente tem que se revestir dessa mansidão, dentre outras virtudes que coloca aqui,
ele fala que quando a gente se reveste dela, a gente consegue suportar o outro. E você já deve saber o que significa esse texto, né? Quando o apóstolo Paulo fala assim, suportar o outro, ele não está dizendo assim, ai, mas eu suporto a pastora Nádia. A gente muitas vezes entende isso de uma forma pejorativa. Mas quando o apóstolo Paulo diz isso, o suportai-vos uns aos outros é eu estar aqui de pé e o peso caindo e a pastora Nádia me suportando, não me deixando cair. Me explica melhor esse negócio, Roberta. Quando você consegue olhar para o defeito do outro com o olhar que Deus quer que você tenha, de suportar o outro, você consegue vencer todo sentimento contrário com a mansidão. Pensa numa pessoa que é muito difícil. Já pensou, né? É bom que esse exercício é tão fácil de fazer. Com esse tema é muito fácil fazer, né? Não precisa nem pensar muito. E aí, eu quero que você pense também, só pense, tá? Não faz cara vermelha, não fica nervosa, nada disso não. Só pensa, né, em como você fica quando você vivencia essas situações difíceis com essa pessoa. Pensou já, né? Não quero nem saber se é coisa boa ou coisa ruim. Isso aí é contigo, Senhor. Mas eu quero dizer para você que quando a gente aprende um outro princípio que está na Bíblia, a gente consegue ir até essa pessoa com mansidão. O apóstolo Paulo, maravilhoso, mais uma vez, ele diz para a gente em 2 Coríntios 5, 16, 17, o seguinte, que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando o apóstolo Paulo diz, não considerem mais as pessoas pelo ponto de vista humano, ele está pedindo para a gente olhar as pessoas do ponto de vista espiritual. Eu estou olhando para a Jaqueline, eu posso até contemplar todos os defeitos dela, mas se eu olhar para ela com a visão espiritual, eu olho para ela do ponto de vista de Deus e eu sei aonde ela vai chegar. Então, quando me dá vontade de gritar com ela, quando me dá vontade de bater nela, quando me dá vontade de ofender ela, quando me dá vontade de falar com ela assim, vai com Deus, eu me lembro que da forma como o Espírito olha para minha irmã. E aí eu vou na mansidão de Deus, porque eu falo, Senhor, tem misericórdia, porque eu sei que o Senhor tem coisas lindas, maravilhosas, extraordinárias para fazer na vida dessa pessoa, e eu vou ficar aqui suportando ela, porque eu sei que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não fica mais fácil? Gente, eu passei muito tempo na minha vida fazendo orações muito feias para Deus. Eu ficava todo o tempo descrevendo o defeito de uma porção de gente para o Senhor. Isso não mudava a vida das pessoas. Isso não mudava o meu sentimento em relação a elas. Mas quando eu bati os olhos nesse texto, eu pensei, Senhor, eu não posso mais ficar olhando as pessoas pelo ponto de vista humano, porque senão eu não vou conseguir amar ninguém, senão eu não vou conseguir suportar ninguém, senão eu não vou conseguir respeitar ninguém, senão eu não vou conseguir me submeter a ninguém, porque todo mundo tem muito defeito. Eu preciso entender isso. Fica mais fácil, né? Eu creio, gente, que às vezes a gente fica muito como que conjecturando, tentando trazer princípios práticos de como a gente ser manso. Mas quando a gente entende o peso que há nessa palavra, a gente consegue entender que vai muito mais além do que tratar uma pessoa bem. Mas eu entender que existe o princípio dizendo que eu tenho que tratar as pessoas bem, mas entendendo também que quando eu faço isso, eu me torno uma pessoa que agrada o coração de Deus.
E isso é maravilhoso, porque esse é o objetivo de Deus para todos nós. E existe um outro benefício que Deus traz para a gente através da mansidão, é que a mansidão gera uma outra coisa chamada bom testemunho. A Bíblia ela fala para a gente em 1 Pedro 3, 15 e 16. Antes, santificai-vos ao Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Eu vou repetir, bom porte em Cristo. Se você decide ser uma pessoa mansa, ninguém vai ter o que falar mal de você. Verdade ou mentira? Verdade. A grande verdade, e eu falo para vocês, sem a menor vergonha, que muitas vezes eu entrei em muitas discussões estando com a razão, mas no meio da discussão eu perdi a razão. Não é assim que acontece com a gente? Muitas vezes. A gente até está com a razão, mas a gente se perde no meio do caminho por causa da falta da mansidão. E existe um grande problema, gente. Porque quando você decide todo tempo partir para dentro e querendo todo tempo ter razão, o que vai acontecer? O teu propósito principal não é a unidade, não é consertar o problema. O teu propósito principal é ter razão. E aí, o que vai fazer? Você vai fazer a todo custo para que se cumpra a sua vontade. E o grande problema da pessoa que não é mansa é que ela não gosta de ser contrariada. Não é? Aquele que não é manso não gosta de ser contrariado. O que tira ele da graça é quando contrariam ele. Pensou diferente de mim, eu caio para dentro. Não pode pensar diferente de mim. Aí o que acontece? Aí o outro grita, aí você grita, aí todo mundo grita e não consegue chegar a lugar nenhum. Porque o propósito principal não é a unidade. Você já perdeu o caminho no meio da conversa. Uma coisa que eu aprendi com uma grande amiga pastora, ela disse para mim o seguinte: o problema da discussão, quando você está certo, é que realmente você tem que ficar quieto. Porque se o outro decidir gritar, a única voz que ele vai ouvir é a dele. Aí ele vai parar para pensar, por que só eu estou gritando? Por que só eu que estou gritando nesse negócio? Você vai dar ao outro, né, a oportunidade de refletir. Por que a gente está aqui discutindo sobre isso? Por isso, gente, e aí eu falo para vocês, e a maioria de nós aqui, né, são mulheres. A gente, por ter uma característica mais dócil, a gente como mulher, é bom que a gente se cale muitas vezes. Para a gente não perder a razão. E quando a gente recua, a gente dá ao outro a oportunidade de refletir. Uma vez uma pessoa, um grande pregador, ele disse o seguinte, que quando você estiver no meio de uma discussão, tentado a sair da mansidão, o que você deve fazer? Primeiro, se retira daquela discussão. E aí você sai dali chateado, né? Porque você se sente assim, eu perdi na discussão. Verdade ou mentira? Te sente assim, né? Ninguém gosta de perder numa discussão. E aí você faz uma oração. Vou ensinar para você como me ensinaram um dia. Senhor, sobre essa situação, eu quero te pedir que o Senhor se coloque como juiz entre mim e essa pessoa. Porque a gente não conseguiu julgar bem a nossa causa. E aí, pessoal, o Espírito Santo vai dar o caminho. Mas alguém precisou recuar. Alguém precisa fazer essa oração. E aí eu vou dizer uma outra coisa muito legal para você. Quem é que está ouvindo hoje isso aqui? É você, né? Então não é o outro que está em casa, não. É você. É você, irmã. É tu mesmo. Deus escolheu você. Eu quero dizer para você, gente, que
Um outro benefício muito lindo que a mansidão dá para a gente, sabe o que é, gente? É favor de Deus. Porque quando você dá bom testemunho, você abre a janela do céu para que a bênção de Deus caia sobre a tua vida, para que o favor de Deus caia sobre a tua vida. Deus vai olhar para vocês ali, está vendo? Essa mulher é uma bênção. Mexem com ela, catuca daqui, catuca de lá, e ela fica de pé. Eu vou abençoar essa mulher. Não é? Essa é a parte boa, gente. Na verdade, pessoal, quando a gente decide viver pelo Espírito, quando a gente decide viver as virtudes do Espírito, nós somos beneficiados e nós recebemos o favor do Senhor. A Bíblia fala para a gente no Salmo 10, 17 o seguinte: Tu, Senhor, ouvirás os desejos dos mansos, confortarás o seu coração, inclinarás o teu ouvido. O Salmo 37, 11 diz: Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Tem promessa para quem quer ser manso. Tem promessa. E você tem que querer receber isso para a tua vida. E aí eu quero, agora de verdade, entrar no personagem que a gente leu lá no início, né? Vamos falar um pouco sobre Moisés? O cara que era o mais manso da terra. A gente tem que aprender muito com ele, né? Eu quero dizer para você primeiro que ninguém nasce manso. Deus, ele vai operar a mansidão na sua vida. Deus liga o botão e você diz: Senhor, eu quero esse negócio, estou contigo e eu quero que até o final o Senhor faça essa obra na minha vida. Eu decido no meu coração ser uma pessoa mansa. E eu vou te contar rapidamente um pouquinho sobre Moisés para a gente entender, né? Como é que ele conseguiu ser um cara manso? Primeiro, porque Deus operou na vida dele. Agora, o que Deus fez para ele conseguir se tornar uma pessoa mansa? Muita coisa. Quero dizer para você, muita coisa. Porque a gente olha para Moisés, a gente primeira coisa que a gente vê na nossa frente, o que é? Ele com o cajado abrindo o mar vermelho, né? Mas a gente não para pensar em toda uma história, toda uma caminhada, o que aconteceu para aquele homem chegar até onde ele chegou. E para ser chamado, como ele foi chamado, de líder, de autoridade espiritual e de homem manso, o homem mais manso da terra. A Bíblia vai dizer que Moisés, ele foi levantado por Deus para ser quem? O libertador do povo hebreu. A gente conhece muito bem essa história, para libertar o povo hebreu que estava ali escravizado por Faraó, lá no Egito. E ele foi chamado pelo Senhor para conduzir esse pessoal, essas milhares de pessoas, àquela terra boa que mana leite e mel. Mas isso não aconteceu, gente, do dia para a noite. Não aconteceu do dia para a noite. Eu quero dizer para você que antes de Moisés ser trabalhado por Deus, eu quero dizer para você que no início da sua trajetória, ele matou um egípcio. E por que eu acho muito lindo quando a Bíblia, ela faz questão de deixar coisa ruim para a gente ler. É para a gente entender que a gente não nasce pronto e que o Espírito Santo é que vai trabalhando em nós. Então, o escritor bíblico fez questão de deixar para registrado que Moisés matou alguém antes de ser lapidado por Deus. Então, a gente consegue entender que naquela época ele não era um homem manso. Então, ele foi trabalhado pelo Senhor. A Bíblia vai contar que Moisés, nesse mesmo capítulo que a gente leu no início de Números 12, que ele enfrentou um conflito ali familiar com seus irmãos e que foi questionada a autoridade deles. E aí Deus honrou a vida dele, né? Repreendendo ali os irmãos de Moisés. E por causa disso ele foi chamado de um homem manso, pela maneira como ele conduziu esse processo. Mas não só por isso. A Bíblia também vai contar que Moisés, ele foi responsável por ir até Faraó e pedir a libertação do povo hebreu. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Tinha que ser Moisés, não podia ser outro homem. Porque a Bíblia vai contar que ele teve que fazer isso 6 vezes, gente, ir e voltar no Faraó. Pensa numa pessoa inescrupulosa, uma pessoa terrível, era Faraó. Agora imagina Moisés indo lá 6 vezes, e antes Deus falou com ele: Moisés, o negócio é o seguinte, porque Deus tinha um negócio estreito com Moisés, né? E Moisés tinha um negócio estreito com Deus, por isso que ele se tornou um homem manso.
Deus revelou a ele: Moisés, o negócio é o seguinte, você vai ter que ir lá em Faraó, mas você vai operar umas maravilhas muito lindas lá na frente dele, ele não vai acreditar em nada que tu está falando, ele vai rejeitar tudo que você está dizendo, mas eu quero dizer que eu estou com vocês e alguma coisa linda, maravilhosa, extraordinária vai acontecer na tua vida e na vida do povo hebreu. Você está comigo? Você acredita em mim? Moisés acreditou e caiu para dentro. E foi o que ele fez. Então a Bíblia fala que ele foi debaixo dessa palavra. Aí eu quero dizer para você, como a gente aprende com a mansidão, na mansidão desse homem. Quantos de nós iríamos até um homem inescrupuloso e pediríamos assim, com toda educação, gentileza, polidez: deixa meu povo ir, a gente está querendo prestar culto. Por favor, Faraó. Não, vocês não vão não. Valeu. Aí vai ele de novo. E a Bíblia fala que entre uma situação e outra, o que aconteceram? As pragas. Agora pensa você comigo uma coisa. Você está diante de uma pessoa inescrupulosa. Você está pedindo a ela uma coisa que você quer muito e ela não quer te dar. Você está vendo a mão de Deus pesando sobre ela. Você está vendo coisas terríveis acontecerem com aquele povo. E a vontade que você tem é de dizer assim, que morram todos eles. Mas a Bíblia fala que ao final quando aquela praga assolava demais, quem ia lá orar para cessar? Moisés. Eu fico doida quando eu leio isso. Como eu consigo orar para uma pessoa tão odiosa? Como eu consigo clamar por misericórdia a uma pessoa tão odiosa? É muita humildade, é muita submissão, é o crer incrível no sobrenatural de Deus. É uma segurança muito grande. Esse homem nos dá uma lição de vida. E eu preciso dizer para você, gente, e eu creio que esse seja o cerne da palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite. É que nós queremos atravessar o Mar Vermelho, mas a gente não quer pagar o preço da submissão dócil, de se render à presença do Senhor, de se render ao pastoreio de Deus, ao pastoreio do Espírito, para que a gente chegue até lá. A gente acha que a gente começa já a vida cristã atravessando o Mar Vermelho, mas eu preciso dizer para você que para esse homem chegar até esse nível, ele foi tratado pelo Espírito. E você e eu precisamos desejar isso. Um mistério muito louco, sabe? Que eu vejo nesse texto que tem muito teólogo que enlouquece quando lê isso. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Como pode Deus endurecer o coração de alguém? Não é de enlouquecer? Quando a gente lê isso, primeiro é importante que você entenda que Deus não é mau. Deus não endurece ninguém. O que acontece aqui nesse texto é que o endurecimento desse coração nada mais é do seguinte, que Deus foi lá e endureceu alguma coisa que já era pedra. A Bíblia diz que Deus foi longânimo com o Faraó. Quantas vezes Deus revelou maravilhas a esse homem? E a cada maravilha que acontecia, a natureza de Faraó era revelada, a sua natureza dura, sem mansidão, que via o poder de Deus, mas não se curvava. Por isso o coração dele foi endurecido. Não foi Deus que endureceu o coração de Faraó, mas foi o pecado na vida de Faraó que endureceu o seu coração. Então a graça comum que é partilhada com todas as pessoas, boas e más, ela foi ofuscada da vida desse homem porque ele era mau, porque ele era duro de coração. E aí eu pergunto para você, muitas vezes na minha vida, irmãs, eu tive que entender que as pessoas duras que Deus colocava no meu caminho, que as pessoas de coração endurecido no meu caminho, elas não eram enviadas do diabo.
elas eram instrumento do aperfeiçoamento de Deus na minha vida. Você precisa entender isso. Não adianta mais você ficar todo dia orando a Deus e falando: Senhor, eu não aguento mais tanta dureza. Eu não aguento mais tanta dureza. E aí, quando você olha o contexto da palavra do Senhor, a gente olha para Faraó, a gente olha para Moisés, mas a gente não olha para o povo. Por que que Deus não deixou o povo ir? Porque a Bíblia fala, nos capítulos anteriores, que quando Moisés chegava para eles e falava assim: vai dar tudo certo, Deus está com a gente, Deus me enviou para ir lá falar com eles. O texto bíblico diz que por causa do sofrimento e por causa da opressão de Faraó, eles não acreditavam em Moisés. As coisas não estão mudando porque você não está acreditando. Deus te prometeu e você deixou de acreditar por causa da dureza e do sofrimento. O que Satanás quer fazer com as nossas vidas, o que Satanás quer fazer com as pessoas de Deus na terra, é permitir que os duros de coração nos endureçam. Deus não quer isso para mim e para você. Ninguém pode te mudar, gente. Ninguém pode te mudar. Um duro de coração não pode mudar você. Se você tem um duro de coração em casa, se você tem um duro de coração no trabalho, se você tem um duro de coração na tua célula, eu quero dizer para você que essas pessoas não podem mudar a obra que o Espírito está fazendo na sua vida. Nada pode parar essa obra. Moisés alcançou o Mar Vermelho, ele contemplou as maravilhas do Senhor e ele conseguiu conduzir esse povo, ser parte do projeto de Deus na vida de um povo, porque ele não olhou apenas para si mesmo. Quando ele ia lá para Faraó, ele não ficou pensando como muitas vezes nós pensamos: esse Faraó é um cara muito nojento, eu não gosto dele não, ele fica aqui me ofendendo. Não, ele não pensava na dor, na dureza, nas agressividades daquele homem. Ele pensava no seguinte: eu vou engolir o meu orgulho, eu vou engolir esse sapo, eu vou engolir essa dureza, porque eu estou trabalhando por algo que é muito maior, que é o propósito de Deus na vida de um povo. E você está abrindo mão do seu casamento, dos seus dons, do seu ministério, porque você está tristonho, porque você está chateado, porque você está sendo enrijecido e está sendo colocado em opressão por alguém. Isso tudo que está acontecendo aqui na terra não é sobre você. É parte maior de um plano de Deus. Eu e você fomos apenas chamados para cumprir o grande projeto de Deus. Tudo que acontece na terra não é sobre nós. Eu quero dizer para você que quando você pensa em ter razão, quando você pensa em agredir alguém, quando você pensa apenas em si mesmo, você prejudica todos. E eu vou dizer mais. Você prejudica até a obra do Espírito no duro de coração. Porque quando ele te ataca, você devolve no mesmo troco. Você devolve o troco na mesma moeda. Como é que o Espírito Santo vai operar numa vida assim? Se você não dá bom testemunho. Eu quero fechar com você dizendo que a Bíblia diz que Jesus era um homem manso e humilde. E ele é pastor, né? Nosso pastor. E a Bíblia fala que todo pastor tem o que em suas mãos? Um cajado e uma vara, não é? Muito bem. Eu quero perguntar para você, você sabe para que serve o cajado e a vara de Jesus? A vara é comprida, né? Ela tem uma ponta, como se fosse uma interrogação, que é para pegar a gente, né? Quando a gente está indo para o caminho errado. E a vara é para dar susto, ou até mesmo para bater na ovelha. Ela chega a cair até tonta. Por que que o nosso pastor faz isso? Porque a gente não quer se submeter a ele. Porque a gente não quer ser manso como Moisés.
problema é que muitas pessoas não querem se submeter ao pastoreio do Espírito. E sem submissão, não podemos ter o fruto do Espírito. E sem o fruto do Espírito, não podemos ser cheios do Espírito. E sem o enchimento do Espírito, a gente não alcança o favor de Deus. Porque Deus não é louco de te dar uma coisa se você não está preparado espiritualmente para receber. Então, quando eu vejo Deus demorando a bênção ali para o povo hebreu, eu vejo, Senhor, o Senhor está trabalhando nesse povo. O Senhor está trabalhando neles. O Senhor está trabalhando em mim. Eu quero convidar você nessa noite, a ser como Moisés. Aí você vai dizer para mim, mas esse negócio é difícil por demais. Não é não. O Senhor está contigo. O Espírito Santo vai com você. Eu quero dizer que um assassino conseguiu chegar lá, por que tu não vai conseguir? Nós vamos conseguir. Eu quero dizer para você que Deus te trouxe aqui para dizer para você que vai trazer libertação para sua casa. Você que vai trazer libertação lá na sua célula. Deus está levantando você para isso. E você tem que tomar posse desse negócio. E Deus não está querendo fazer isso em você porque Ele quer ver você feliz, não. Porque Ele quer ver o plano dele se cumprindo em toda a terra. E Ele quer usar você como participante disso. Vamos junto nesse negócio? Eu quero pedir para você se colocar de pé. E eu quero pedir para o meu lindo, meu amor, meu homem maravilhoso que o Senhor deu para a minha vida, meu esposo que está lá atrás, o Ronaldo, colocar uma imagem que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui hoje. O que vocês estão vendo? Um tapete, né? Quando eu estava concluindo essa mensagem, uma grande amiga, ela me mandou uma música do João Alexandre chamada O Tapeceiro. João Alexandre é um grande poeta, né? Como escreve bem esse homem. E quando eu li o trecho dessa canção, o Espírito Santo falou profundamente ao meu coração, e eu compartilho exatamente assim com a minha amiga. Esse era o fio que faltava no meu tapete, para eu colocar aqui na conclusão. E a letra de João Alexandre, ela diz assim: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo. Traça voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria. É tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores, nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte para a glória e honra do tapeceiro. O nosso problema é que, por vezes, a gente só vê o tapeceiro fazendo o tapete. E a gente não consegue contemplar que o final da obra é isso aqui. Já viu um tapete pelo avesso? É feio. Ninguém coloca um tapete do avesso na sala. A gente quer esse tapete persa bonito ali na nossa sala. Mas a gente não se dá conta do trabalho que dá para fazer isso. E, gente, uma coisa muito profunda que eu, na minha pequenez, não sabia. Você sabe do que é feito um tapete persa? De lã. E a lã vem da onde? Vem da ovelha. E aí eu falei, obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor está usando a lã da minha vida para fazer essa coisa linda aqui. Eu não estou entendendo, eu não consigo ver direito os desenhos que o Senhor está fazendo, mas eu sei que no final disso tudo, tudo vai se explicar. E eu vou saber que a minha vida está aqui, ó. E a minha vida vai ser um chão bonito para as pessoas pisarem, para elas quererem estar, para elas sentarem, para elas serem acolhidas, porque o tapete faz isso, né? Você quer participar disso? Amém? Vamos juntos, gente.
Deus quer levantar uma geração de Moiséses nesse tempo. E quer contar comigo e com você. Mas para ser Moisés tem que ser ovelha. Para ser Moisés tem que deixar arrancarem a lã de você. Para o tapeceiro acabar a obra. Amém?